Ok, pessoal, de volta. E pessoal lá do interior, se quiser participar a partir de agora, à vontade aí. Hoje ninguém do interior entrou aqui. Eu acho que não, né? Que agora é com o vereador Diego, hein? Que a gente vai bater um papo com ele e ele vem de Vieira. É o homem lá de Vieira, o vereador de Vieira, Bom Sucesso, daquela região toda ali, né? Aliás, no interior, você vê a força que o nosso interior tem, né? O interior elegeu 7 vereadores. 7 vereadores. Com o falecimento do Ademir Enfermeiro, né, aí diminuiu 1. Mas o interior conseguiu dessa vez aí colocar 7 vereadores na Câmara. Então você vê a força que o nosso interior tem, né? E tem, só não é explorado. E é isso uma das coisas que eu vou perguntar ao vereador Diego hoje. Por que nosso interior é tão abandonado pelo poder público, é tão abandonado pelo turismo, pela cultura, enfim. O interior poderia ser muito mais bem aproveitado. Vereador Diego, muito obrigado por estar aqui e é contigo agora. Agora tu pode dar bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a toda a sua audiência da TV Diário. Uma alegria estar com você. Voltar a essa casa, né? Tive aqui a oportunidade de estar conversando com vocês. Já tem alguns anos, inclusive antes de ser vereador. E hoje poder retornar aqui, poder conversar e falar sobre Teresópolis, falar sobre aquilo que inspira a gente, né? Que é o nosso povo. É uma alegria, Hélio. As pessoas que me conhecem, que me acompanham aqui, sabem que eu não vou deixar de perguntar isso. Não vou te encrencar, não. Não vou, não. Mas você é um político de esquerda. Qual é o teu partido? Meu partido... Hoje eu fiz uma migração agora nessa janela do Cidadania para o Solidariedade, né? É um partido também ali que dialoga com todo mundo, partido muito ligado à cultura. Você colocaria o quê? Só como centro-esquerda? Tanto como cidadania... Centro-esquerda, centro. Eu tenho uma trajetória de diálogo, né? Assim, eu defendo as minhas posições, não tenho problema nenhum de defender aquilo que eu acredito. Eu acho que talvez isso cause espanto em muitas pessoas, porque as pessoas infelizmente acostumaram a ser enganadas com pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir, mas na verdade elas pensam totalmente diferente do que elas estão falando. Mas para ganhar aquele voto, ela fala. Então, quando eu falo em relação a essa situação da esquerda, a gente está falando em relação a relações de trabalho, relação ao direito do trabalhador. É sobre isso que eu estou falando. Sim. Isso não tem a ver com conservadorismo ou não, isso não tem a ver com família ou não, isso tem a ver com relações de trabalho. Direito do nem trabalho. Com comunismo? Não necessariamente tem a ver com comunismo. A gente está falando de fazer com que o trabalhador, que a trabalhadora tenha direito de chegar onde ela quiser. E que o papel do Estado é fornecer saúde, educação de qualidade, acesso à tecnologia. É sobre isso que a gente está falando. Esse debate ele é muito nebuloso. Então, quando a gente fala sobre esquerda e direita, as pessoas têm visões totalmente destoadas daquilo da origem. Não, isso é porque o brasileiro... Ele nunca foi politizado, e de uns anos para cá pior ainda, né? Sim. Além do povo não querer saber, os próprios governantes insistem em deixar o povo, deixa o povo despolitizado. Exatamente. Quanto menos souber, melhor. Eu acho isso. Não sei se você concorda. Concordo. Eu acho que esse boom da internet que aconteceu nos últimos anos, todo mundo é especialista em tudo. Então, qualquer pessoa Perfeito. que tem uma boa oratória, ela vai vender alguma coisa e, às vezes, ela vai vender tão bem que vai parecer até que é verdade. Então, a gente está focado naquilo no social, é isso que eu defendo. No social, que as pessoas têm acesso, que a galera da comunidade tem acesso à educação, a mesma educação que o pessoal no centro tem, que o bairro pobre tem o mesmo acesso à cultura do que o bairro rico, que a dignidade não seja baseada no CEP da pessoa, porque CEP diz muito sobre a realidade, né? Então, que a dignidade não pode ser baseada no CEP que a pessoa mora, né? Não é se ela está num bairro mais abastado, ela tem que ter direito a tudo. Uma pessoa que às vezes está no bolsão de pobreza, que isso está acontecendo, infelizmente, na nossa cidade, cada vez mais o processo de favelização, e a gente não pensar num processo de habitação social forte, é isso que a gente baseia nosso trabalho. A gente não tem problema nenhum de defender nossas convicções, só que as pessoas distorcem aquilo que a gente fala. Então, eu tenho conversado muito com as pessoas sobre isso. Mas o que é ser de esquerda? Eu falo, cara, assim, o que é ser de esquerda? Ser de esquerda é defender o direito do trabalhador,
defender uma escola pública de qualidade, defender que o filho do rico, que estuda às vezes numa escola particular, tem o mesmo direito do que o filho do rico, que estuda numa escola particular, não vá para as mesmas condições do que o filho pobre, que não tem condições de estar no mesmo lugar. Vamos olhar, por exemplo, as universidades públicas. As pessoas que têm, às vezes, as maiores notas são aqueles que estudaram em escola particular a vida inteira. E a pessoa que estudou em escola pública. Então é isso que eu defendo, sem problema algum, e defendo com todas as convicções. Você colocaria, eu vou até já tem até pergunta interessante aqui para você, e pergunta importante, mas eu gosto desse papo, eu gosto desse assunto. Você se considera comunista? Não me considero comunista, não. Me considero um humanista, alguém que luta pelo ser humano, sobretudo as pessoas que mais precisam. Porque isso ficou muito marcado nos últimos anos aqui, direita e esquerda. Aliás, eu acho isso e a palavra é essa, eu acho isso uma babaquice. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, isso está muito marcado, né? Sim. E também a história Lula e Bolsonaro também. E isso tem sido um mal para o país. Sim. Essa divisão tem sido um mal do país. Então, você se considera o quê? Um cara de centro, esquerda? Não, eu considero um cara de esquerda, mas quando a gente fala de esquerda, as pessoas distorcem aquilo. Então, eu faço qualquer debate sobre esquerda, sobre direita, sobre o que for. Só que, infelizmente, as pessoas distorcem aquilo que a gente fala e aí vinculam a esquerda a não sei o que lá de terrorista, a não sei o que lá de maconha e de aborto. E não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Você é a favor do aborto? Não Você sou. Falou, eu sei. Não sou a favor do aborto. Eu sou a favor que a gente tenha uma política séria que cuide dessa mulher que quer abortar. Porque eu vou te dar um exemplo. A pessoa que quer abortar hoje, ela quiser abortar, ela vai dar um jeito de abortar. Uma mulher rica, por exemplo, que ela quer fazer aborto, ela vai pagar um médico na clandestinidade e vai abortar. A pobre também. Sim, mas a pobre... Ela consegue. Mas as condições que ela consegue são extremamente absurdas e muitas vezes morrem. E risco de vida. Exatamente. Então eu sou a favor de uma política séria de saúde, de um debate amplo. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem muito pai que fala que é contra o aborto, mas quando o filho nasce, aborta o filho. Deixa a mãe sem assistência, sem pensão. Mas ele fala que ele é a favor da família e que ele é contra o aborto. Então eu sou a favor de um debate sério sobre esse assunto. Porque esse assunto é um assunto sério. A gente está falando de vida das pessoas. Então acho que eu sou contra o aborto. Eu falo, eu tenho minha filha, 2 anos é o amor da minha vida. Agora, não é sobre ser contra ou a favor. Mesmo a gente sendo contra ou a favor, as mulheres que quiserem abortar vão continuar abortando. O que precisa ter, sim, uma política pública que trate desse assunto, que fortaleça o SUS e que dialogue com essas mulheres, que tenham condições de entender qual é a realidade que essas mulheres vivem. Porque imagina que uma mulher, para ela chegar ao ponto de abortar, talvez ela carregue traumas pro resto da vida dela. Mas você sabe por que existe esse debate do aborto? E por que não interessa a resolver essa questão? Que isso dá voto. Dá voto para quem é contra e dá voto para quem é a favor. Eu acho que dá mais para quem fala que é contra sem aprofundar a discussão. Porque a gente porque é sempre falar a vida de uma criança, e eu acho que isso tem que ser discutido. Mas é um discurso populista, não aprofunda a discussão, não busca entender como o sistema de saúde pública funciona, como as pessoas que têm acesso têm mais condições de poder fazer o aborto, como as pessoas que dizem que são contra, mas abandonam seus filhos diariamente. Olha, fala assim, joga no orfanato. Não é assim. Quantas crianças hoje estão no orfanato esperando para uma adoção? E a liberação da maconha, 60 gramas? Não, acho que isso aí é um outro debate que precisa ser feito. Não uso drogas, não tenho o mínimo de vontade de usar, mas eu acho que esse também é um outro debate demagogo que acontece no Brasil. Por exemplo, hoje morre mais gente usando droga ou vendendo droga? Concordo com você. Você já sabe a resposta. Isso mostra que a política de drogas no Brasil está errada. Se você vê hoje, o Brasil é controlado pelas facções, elas são poderosíssimas e elas vivem de quê? Da venda da droga. Né? Agora vamos sair desse assunto, né? Vamos falar de cidade, vamos falar da gente. O Jaime botou uma pergunta aqui, o Jaime é lá da Feirinha do Alto. Ele botou uma pergunta muito, muito boa e que eu já fiz isso aqui várias vezes. Vereador, qual é a possibilidade de interligar o interior com a Feirinha do Alto?
Olha, uma das possibilidades grandes, e aí até falando um pouco sobre algo que vai acontecer, hoje o município, junto com a Secretaria de Agricultura, Turismo, a gente tem dialogado muito sobre a importância de criar esse corredor turístico ali, pegando, por exemplo, a RJ-130, né? Sim. Hoje tem muita gente que vem aqui para a feirinha e você tem ali um corredor hoteleiro, que é importante, que isso faz ter essa renda, né? Nós aprovamos agora, por exemplo, ano passado, uma lei chamada Caminhos da Roça, uma lei de autoria minha, do nosso mandato, onde nós criamos uma lei nos moldes da Feirinha do Alto. A ideia é ter 20 expositores e expositoras ali na Praça Samuel Macário, ali em Bom Sucesso, e é ter uma feira como se fosse baseada na Feirinha do Alto, só que criando esse corredor e puxando esse turista para que ele também queira ficar. Porque às vezes ele, por exemplo, ele pode querer vir na Feirinha do Alto, resolver as coisas dele e descer. Se a gente consegue trazer ele para o centro, ele vai ver, por exemplo, a Cachoeira dos Frades, que é um atrativo gigantesco. Ali você tem hotéis ali perto. E aí esticar, por exemplo, criar um corredor de feiras. E aí já tem a feira Caminhos da Roça, que em breve vai ser implementado ali em Bom Sucesso. Então tem tudo a ver. O interior e a cidade, elas estão extremamente interligadas, né? Se a gente falar, por exemplo, economicamente, o interior abastece grande parte daqui da cidade com a renda que a gente tem ali dos comércios locais, rurais e a agricultura. Né? A agricultura impacta diretamente na economia no município. Então, é importante criar esse corredor. Acho que esse passo dessa feira ali em Bom Sucesso vai ser um passo importante, porque a gente está fortificando esse corredor turístico e aí turismo rural. E em relação à feira, precisa entender um pouco mais assim, em que sentido que ele está dizendo. Se trazer pessoas do interior para poder comercializar na feira, ou pessoas do interior para poder comprar nessa feira da cidade. Esse que eu não entendi muito bem. Não, eu entendi o que ele quer dizer aqui. A gente vai continuar nesse assunto. Mas isso que você botou aí também é importante. Aliás, só para ilustrar o nosso bate-papo... Perdão, gente. Eu não sei se você lembra, nós já tivemos lá em Bom Sucesso aquela feira, aquela região de São Paulo, onde tem aquele mercado, as pessoas saem daqui para comprar roupas, sabe? Compra de tudo lá em São Paulo. Você lembra que esse pessoal já veio vender aqui em Teresópolis, vinham em ônibus e tiveram lá em Bom Sucesso? Você lembra disso? Eu lembro de algumas pessoas que chegavam e estendiam uns varóis assim, varais grandes assim, sim, na praça, tapete com um monte de coisa, cadeira. Então, esse pessoal vinha de São Paulo, vinha de ônibus. Ônibus de alugados, né? E paravam aqui e tiveram também em Bom Sucesso. Não foi uma vez só, não. Mas a ideia, o que o Jaime está falando aqui, é você conseguir pegar quem está na feirinha. Basicamente, se o cara chegar para ficar um dia, ele não vai conseguir. Sim. Mas para quem está aqui 2, 3 dias, você montar junto aos hotéis, essa é a ideia. Junto aos hotéis, cidade e interior, as pessoas que estão na feirinha, olha, agora nós vamos passar o dia no interior. Você vai almoçar numa fazenda, você vai almoçar num restaurante. Sim, sim. Aliás, o que a gente tem de comida boa no interior é uma enormidade, né? Sim. Não, acho que é totalmente possível, inclusive, Jaime, quero me colocar à disposição para a gente poder conversar, estreitar essa sua ideia aí, quem sabe pensando em algum projeto de lei ou fazer alguma indicação, ou diretamente já ter esse diálogo lá com a Secretaria de Turismo, Agricultura, que eu acho que é importante também, para a gente poder fazer esse debate e conseguir fazer essa interligação melhor, junto com os hotéis, inclusive. Pode ser feito uma grande reunião com os hotéis ali do interior, sim, fazer uma roda de conversa. Lá em Via nós temos um hotel que é bem tradicional, que é o Hotel São Moritz, que inclusive tem muito carinho, que dá um abraço aqui para o Edmilson, toda a equipe. O hotel que inclusive foi durante muitos anos o maior empregador do bairro, né? O hotel que contribuiu muito ali para a nossa comunidade e que está sempre aberto a novas ideias. Acho que é importante fazer essa conversa. O São Moritz eu não vou lá há muito tempo. Agora, o Le Canton eu sei que cresceu muito, né? Muito. Agora, o São Moritz eu já não vou lá há muito tempo, mas você tem razão. É um grande empregador. Bom, o Jones botou aqui, Jones Vargas. Uma pergunta, Diego, você está representando bem o povo? Você acha que está representando bem? Olha, eu acho que eu represento com todas as minhas forças, com as condições que eu tenho. O Mário Sérgio Cortella fala isso, né? Fazer o melhor que a gente tem, o melhor que a gente tem com as condições que a gente tem, enquanto a gente não consegue ter condições melhores para fazer melhor ainda. Então, eu acho que eu estou sempre dialogando com as pessoas. Eu sou muito claro nas minhas posições. Eu não corro de debate nenhum sobre qualquer assunto que seja. Então, eu acho que esse diálogo amplo
ele faz sim eu representar bem as pessoas. Queria poder representar melhor, queria ter mais acessos a construir, a fazer, porque a gente, na verdade, quando nós entramos no Legislativo, né, e eu sou um jovem, tenho 32 anos só, a gente imagina, por mais que eu goste de política, estude política há muitos anos, mas na prática é que você vê, na verdade, como que é, né? As dificuldades que tem. Então eu acredito que eu represente sim bem as pessoas, sempre tendo um diálogo franco e aberto com as pessoas que eu represento. A Lucilene Faria botou bom dia, Diego, parabéns pelo seu trabalho, te admiro muito. A Maria Felício, lá no Rio de Janeiro, os políticos do Brasil precisam entender que ideologias políticas não funcionam mais nesta fase da humanidade. Jaime da Feirinha, obrigado, é o que eu queria ouvir. O Jaime é um líder lá dentro da Feirinha, conhece ele? Um abraço. Não conheço o Jaime, não, de nome assim não estou lembrando. Mas Alex, já vamos fazer essa conversa essa semana ainda, se você puder, hoje ou amanhã, estou à disposição. É fácil achar o Jaime, você quando entrar na Feirinha, ali no centro, você vai ver um monte de cadeira, cama, tudo de bambu. Legal. É o Jaime que faz. Bacana. Ele é que faz isso. Vou te conhecer aí, Jaime. Alex Castelar está aqui com a gente. Grande abraço, meu amigo vereador Diego. Alex, tu esqueceu de mim. Um abraço, meu querido. Tudo de bom. Está sempre participando aqui do programa com a gente. Nosso Alex Castelar. Entrando agora mudando um pouquinho de assunto, que eu vou te perguntar outras coisas. A gente vai falar sobre saúde, educação, interior, logicamente. Você, nesse momento, você fez moções, você pediu coisas ao prefeito, o prefeito levou para você lá no interior, o prefeito foi bom lá no interior? Sim. Isso na tua área? Sim. Então, eu acho que o interior assim, é um lugar que a gente tem que pensar para além das questões básicas, né? Eu sempre falo isso. Por que eu peço tapa-buraco, por exemplo? Porque às vezes a gente não tem condições de estrada. Mas ao mesmo tempo eu também estou pensando em política estruturante, que é, por exemplo, o IFRJ, ter essa discussão, participar, para que a gente consiga mudar a história da nossa juventude tendo acesso à universidade pública. Eu acho que a gente tem que sempre pensar naquilo que é do chão de fábrica, mas a gente tem que pensar, por exemplo, como que esse agricultor vive, pensar, por exemplo, as condições que ele tem de legalização fundiária. Eu acho que isso é importante. Eu tenho levado isso muito para o prefeito, para a Secretaria de Agricultura, que o agricultor ele tem que ser pensado para além da estrada. A estrada já seria um grande avanço, que inclusive a gente tem que pensar num programa municipal de fortalecimento e recuperação das estradas vicinais. É importante que a gente pense política... Não, mas quem tem que pensar é você, que é o vereador. Não, eu digo a gente enquanto legislativo. Sim. Eu tenho feito essa discussão, tenho falado sobre isso, porque a gente tem que pensar a estrada para além de 1, 2 ou 4 anos de política pública que vai além do mandato, por exemplo. Tem eleição, a gente pode ganhar, perder, isso faz parte. Mas tem uma política pública eficaz para 5, 10 anos, 15 anos. Porque, por exemplo, nós temos 850 quilômetros de estradas vicinais. Cara, assim, ninguém vai conseguir dar jeito nisso. Não é em um mandato, não é nem em 2 mandatos que a gente vai conseguir dar jeito nessa situação. Mas é importante que tenha um entendimento entre legislativo, executivo, para que a gente... E também, assim, apoio do Estado, governador, dos deputados estaduais que aqui tiveram voto, dos deputados federais que aqui tiveram voto, para pensar esse apoio, porque é preciso ter um esforço muito grande para poder cuidar do interior. Hoje eu sou do interior, eu sei que existem mazelas estruturantes ali e que a gente precisa dar conta, mas não é falta de solicitação. Qual é a sua profissão? Na verdade, eu sou agricultor. Sim. Mas devido à política, eu não tenho conseguido tocar a agricultura como eu queria, mas a política me consome de manhã. Eu te perguntei o seguinte, qual é a tua profissão? Talvez, você é jovem, 32 anos, talvez se você não tivesse conseguido a eleição para vereador, talvez você já tivesse saído lá do interior, sim, já tinha ido embora. O filho do produtor rural, filhos e netos de Bom Sucesso, de Vieira, também de Água Quente, dessa região toda, eles estão saindo do interior. Eles não querem mais trabalhar ali. Eles querem estudar. Por que nós não conseguimos uma faculdade rural no interior do município? Isso é um diálogo que, inclusive, nós iniciamos com a CESU, que é a Secretaria de Educação de Ensino Superior, lá em Brasília, nessa última viagem que eu tive. Eu falei exatamente sobre isso, porque a CESU ela cuida de todas as universidades públicas do Brasil. E eu falei exatamente sobre isso, da oportunidade de ter ou uma UFRJ, ou uma Universidade Federal Rural, que, por exemplo, tem Seropédica, para poder dar condições desse jovem do campo, dessa jovem querer continuar, mas querer continuar com
com estrutura, né? Porque isso é o que a gente não tem. A gente vê jovens cada vez mais, que esse processo é chamado de êxodo rural, dos jovens querendo cada vez mais sair da lavoura e ir para a cidade. Isso. Mas isso vai ter um impacto econômico e social muito grande. Porque essas pessoas não vão para o Comaria, elas vão para as comunidades. Elas vão caçar um lugar para poder alugar uma casa, elas vão cada vez sendo empurradas para o que a gente chama de bolsões de pobreza, né? Um debate das ciências sociais é chamado sobre isso. Então, esse problema é um problema econômico, porque você tem menos pessoas trabalhando na lavoura, social, porque as pessoas vão para outros lugares também, que também têm dificuldade de acesso à política pública. E a gente precisa ter essa roda girando. E isso só é possível com universidade pública, com condições de trabalho, com assistência técnica. E aí entra, por exemplo, o papel da Emater, que nos últimos anos, infelizmente, vem sendo sucateada. Hoje nós temos aí 2, 3 técnicos, 4 técnicos da Emater em Teresópolis. Então, assim, é muito difícil, tanto para a Secretaria de Agricultura, quanto para a Emater conseguir dar essa assistência técnica. Mas eu concordo com você, é muito preocupante essa situação dos jovens não quererem permanecer na lavoura. Eu estou em cima da hora do comercial, já vou para o comercial. E aqui o professor Leandro Coutinho, ele é professor, ele botou aqui: fui formado intelectualmente no campo da esquerda, mas após algum tempo me identifico agora mais no campo da direita. Quero dar os parabéns ao vereador pelo discurso a favor das causas populares não populistas. O Alex Castelar, excelente essa ideia, também defendo isso. As pessoas precisam chegar na cidade, já saber o que fazer, para além da feirinha do Alto e da Vista do Soberbo. Exatamente, a gente já conversou sobre isso, né, Alex? Nunca esqueço de você, meu amigo. Então, marca aqui, hein? A Maria Felício, lá do Rio de Janeiro, na verdade, Hélio Carracenda, que verdade. Faculdade Rural é importante para conscientizar qualquer cidade no interior. A gente precisa de um curso aqui em Teresópolis. O nosso interior está muito abandonado, muito abandonado. O poder público, e do Vinícius, que é o prefeito atual, para todos os outros, ninguém nunca fez pelo interior o que ele merece. Nunca fez. Tanto que o interior é essa potência que é turisticamente, é a potência que é financeiramente, mas está lá, né? A gente podia explorar muito mais isso aí. Me dá um comercial rapidinho e lembrando a você, mais uma vez, vem aí a promoção Dia das Mães, Super Gasbras 2643-4497. Eu volto já. Começou levinho, né?